Civil de Limeira prende um dos maiores estelionatários da região. Na casa dele foram encontradas identidades funcionais falsificadas de um delegado e de um agente federal. Marinha Brasileira vistoria obras da Caravela da Lagoa do Taquaral. Os trabalhos começaram no ano passado e devem ser concluídos ainda este mês. Estudo mostra que a cada 3 acidentes de trânsito, 1 acontece por falta de atenção. E taxistas de Campinas reclamam da cota e calculam um prejuízo de 40%. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Limeira prenderam hoje de manhã um dos maiores estelionatários da região. Na casa dele foram encontrados muitos documentos falsos e até identidades funcionais de um delegado e de 2 agentes federais. Marcos Ferreira da Silva, de 33 anos, foi preso depois de 10 dias de um trabalho de inteligência da Polícia Civil. Ele é suspeito de ser um dos maiores estelionatários da região. As investigações começaram depois que um morador da capital paulista entrou em contato com a polícia de Limeira e informou que havia sido vítima de vários golpes na cidade, sem nunca ter estado no município ou ter feito compras aqui. Diante das informações colhidas, foi possível chegar ao criminoso. Na casa de Marcos, no bairro Gustavo Piscinini, foi encontrado farto material: cartões bancários, RGs em branco e já prontos para o uso, CPFs, carteiras de habilitação, blocos de espelhos de olerites, mais de 1000 folhas de cheques sem preenchimento, 40 talões de diversas agências bancárias, além de muitas fotos de pessoas que possivelmente se tornariam vítimas. Policiais apreenderam 13 identidades com a fotografia de Marcos, mas com nomes diferentes e de outros estados brasileiros. O golpista se apresentava ainda com funcionais de um delegado de polícia e de agentes federais do meio ambiente. Ele agia fabricando a documentação em nome de terceiro. Ele tinha o espelho em branco do RG, do olerite, de uma conta de água, de uma conta de luz, e ele se dirigia a uma instituição bancária ou financeira e abria um crédito ou abria uma conta corrente. A partir de então, aí ele passava a atuar. A polícia localizou ainda estes 2 carros, que, segundo o delegado, foram adquiridos de maneira ilícita. O que também vai ser investigado é se Marcos fazia as falsificações somente para uso próprio ou se vendia as impressões para outras organizações criminosas. Até agora, não é possível saber quantas pessoas foram lesadas. Há aqui inúmeras fotografias, inúmeros nomes que nós passaremos a investigar. Marcos, que já tem passagem pela polícia por estelionato, vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba e indiciado por falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos e privados. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. As rodovias secundárias da nossa região, conhecidas como rotas alternativas, registraram um aumento de mais de 10% nas infrações de trânsito nos primeiros 5 meses deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2013, ao contrário das grandes rodovias que tiveram queda nas multas. As infrações registradas de janeiro a maio nas rodovias da região de Campinas tiveram uma queda de 26,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A rodovia Dom Pedro I, por exemplo, teve uma redução de 6.173 autuações para 3.376. Na Anhanguera foi de 22.773 para 18.336. Já na rodovia dos Bandeirantes, a queda foi de 14.561 infrações para 11.146. Das 14 rodovias que fizeram parte do estudo, apenas 4 tiveram um aumento no número, todas estradas de menor fluxo. Para este especialista em trânsito, muitos veículos que têm alguma irregularidade de documentação buscam rotas alternativas para tentar fugir da fiscalização. PVA, falta de licenciamento, inadimplência na questão de multas, seguros e ainda a má manutenção dos veículos
procuram as rodovias alternativas. Porque a rodovia principal, pedagiada, tem radar, tem o LAP, que é a leitura automática de placas, tem câmeras e tem uma fiscalização mais intensa. Mas estes motoristas têm encontrado uma maior presença da PM nestas rodovias. O policiamento foi reforçado, o que explica o aumento de registro de infrações nessas estradas. As rodovias mais de uso secundário, elas estão intensificadas em ações que evitam acidentes com vítimas fatais. Então a gente priorizou essas rodovias para que se evitem esse tipo de acidentes graves. A ideia é coibir principalmente as infrações que podem causar acidentes. As mais comuns são motoristas alcoolizados, alta velocidade e ultrapassagem em local proibido. E apesar de todo motorista saber que não deve se distrair enquanto dirige, na prática isso não é o que acontece. Um estudo realizado por uma empresa de seguros revelou que em cada 3, um acidente de trânsito acontece por falta de atenção. No vai e vem do trânsito, toda a atenção é pouca. No volante, o motorista tem que ser exagerado na atenção. Mas não é difícil encontrar os distraídos e com aquela atitude perigosa de conversar pelo celular. Uma pesquisa de uma empresa de seguros apontou uma nova mania do motorista. Além de falar, agora quem dirige também quer escrever. Segundo o estudo, 20% dos motoristas escrevem com o carro em movimento. 30% gostam de ler mensagens e o reflexo está na desatenção. 72% não sabem o que acontece ao redor enquanto usam o telefone móvel. Atitudes que vão na contramão da segurança no trânsito. Se falar no celular sem colocar a mão no celular, através do viva voz, já é perigoso. Falar no celular segurando o celular já tirou uma mão do volante. Para digitar no celular, às vezes é necessário tirar as 2 mãos do volante, ou seja, é o perigo total. Só no ano passado, 14.234 motoristas foram multados pelo uso do celular em Campinas. Outras tecnologias também atrapalham. GPS, televisores acoplados ao carro. Simplesmente olhar para quem está no banco de trás também não é seguro. A pesquisa revelou que 43% dos entrevistados já sofreram algum tipo de acidente enquanto falavam ao celular e dirigiam ao mesmo tempo. E o motorista sabe sim do perigo. 60% deles disseram que o inimigo da atenção é o celular. E não faltam casos de quem bateu o carro depois de atender uma ligação. Deu ir pegar o celular, aí o semáforo fechou, amarelou, a pessoa parou, eu encostei na traseira do outro. Para escapar, Michel até investiu mais na tecnologia para poder dirigir e usar o aparelho. No rádio, só apertar o OK aqui, falo alô, converso normal. Para desligar, quando a pessoa desliga, já desliga tudo automático. O jeito mesmo é não soltar da direção, nem por um minuto. Se o telefone celular tocar e a senhora estiver dirigindo, como que a senhora faz? Eu não atendo. Por quê? Não gosto. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Um adolescente de 16 anos morreu hoje ao cair em um poço que ajudou a cavar na região do bairro João Aranha, em Paulínia. Segundo uma testemunha, ele teria perdido o equilíbrio ao se aproximar do buraco de 20 metros de profundidade. O rapaz chegou a ser levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi apresentado como queda acidental e vai ser investigado pela Polícia Civil. E veja em instantes, Marinha do Brasil vistoria obras da caravela da Lagoa do Taquaral.